Irmãos, nós vamos agora dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos iniciar o capítulo 5 e Efésios, que Romanos, estou viajando. Efésios, é que a Bíblia virou aqui e foi para Romanos. Efésios capítulo 5, nós vamos ler aqui até o verso 14 desse texto. Então, Efésios capítulo 5, de 1 a 14. Essa passagem, ela nos fala da nossa nova vida em Cristo, de viver em luz, né? Somos chamados para sermos filhos da luz. Há pouco a gente estava falando do 2 Coríntios 5,17, aonde a palavra de Deus, Paulo falando aos Coríntios, ele disse assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E este é o pano de fundo desse texto que nós vamos ler. Nós somos novas criaturas. Antes éramos pecadores condenados. Hoje somos pecadores remidos, lavados no sangue de Jesus. E nesta condição de filhos de Deus, remidos no sangue de Jesus, nós temos uma missão de andar na luz como Ele está na luz, conforme João nos convida a fazer. Então eu vou ler o texto e a gente vai meditar nele então, neste momento. Efésios capítulo 5. Vamos lá. Nova versão transformadora. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhes desobedecem. Não participem do que essas pessoas fazem. Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis, do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas. Pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso se diz: desperte, você que dorme, levanta-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Amém? Até aqui nesse texto. Quanta coisa, né, irmãos? Quanta coisa que tem aqui para a gente pensar. Eu nem sei se a gente vai conseguir esmiuçar tudo o que está aqui. Mas como eu estava dizendo há pouco, nossa vida é uma nova vida. O que a gente precisa ter muito claro, e isso é uma coisa que o inimigo nos engana, que não é a religião que nos salva. Não é a prática religiosa que nos salva. O que nos salva é aceitarmos Jesus, reconhecermos Jesus como aquele que morreu pelos nossos pecados, nos ofertando
a possibilidade de uma nova vida. E a partir do momento que eu aceito Jesus, eu estou aceitando viver debaixo do seu reino, debaixo da sua lei, debaixo dos seus ensinamentos. A gente fala, né, que a lei não pode nos salvar, e é verdade. Paulo deixa isso muito claro nas suas cartas, que a lei, ela nos serviu de aio, quer dizer, a lei foi um pedagogo. A lei veio nos mostrar quão pecadores nós éramos e quão incapazes éramos de viver no padrão de Deus. E, a partir daí, o quanto que nós necessitávamos de um mediador, de alguém que nos resgatasse da maldição que a lei, não que a lei nos impôs, mas que a lei nos revelava. A lei nos descortinou, a lei revelou o pecado, como Paulo fala. Sem a lei eu não saberia que eu era pecador, mas a lei então me deixou consciente da minha imperfeição e, consequentemente, da minha necessidade de um Salvador. Então, a lei, como diz Paulo, ela me conduz a Cristo, porque Cristo é a porta que me liberta da condenação eterna, né? Mas a partir do momento que eu passo por essa porta, a partir do momento que eu aceito o perdão dos meus pecados, eu agora tenho um compromisso de viver uma nova vida, viver uma vida de santidade. E isto é fora o íntimo. Não é a minha prática religiosa que vai dizer que eu tenho uma vida de santidade, mas são os meus valores, os meus princípios, a minha ética, a minha moral, a minha conduta, não nos arraiais da religião, mas no meu cotidiano, na minha vida familiar, na minha vida no lazer, na minha vida no trabalho, na minha vida privada, na minha vida íntima, tá? Eu tenho que ter um compromisso de santidade, não com a igreja, mas uma vida de santidade com Deus. Porque ser santo na igreja é fácil, né? A gente consegue, durante algumas horas, dissimular. A gente consegue, durante algumas horas, passar uma imagem de bom moço, de boa moça, né? Mas, e na minha vida do cotidiano? Eu tenho lutado contra a minha natureza pecaminosa e tenho procurado me consagrar, como diz essa música, vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta, né, de sacrifício? Então, esta é a pergunta que nós temos que fazer. E Paulo aqui nos dá uma exortação. O portanto aqui, quer dizer, uma vez que vocês agora pertencem a Jesus, vocês agora que são filhos, e tem um adjetivo aqui, ó, não é um filho bastardo, não é um filho rebelde, não é um filho ingrato, mas é um filho amado. Para e pensa nisso. Deus te ama. Deus te ama. Você não tem noção o quanto que Deus te ama. Esse amor é um amor incondicional, né? A gente, às vezes, duvida do amor das pessoas por nós. Ah, fulano me ama porque eu proporciono isso, isso, aquilo. Aí tem gente que fala assim, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo uma reportagem pela manhã sobre animais, né? E aí, falando sobre animais que se perderam e os donos conseguiram achar, e o carinho que os animais demonstram com seus donos, né? E aí tem gente que fala assim, o amor do animal é um amor incondicional. Mesmo você batendo nele, ele vem banando o rabinho, ele é como se ele pedisse perdão. A gente vê a ingenuidade, a pureza do bichinho, né? Que na verdade ele não nos ama, ele não tem essa capacidade. Não é da natureza do animal ter sentimentos como amor. Mas ele tem uma resposta de gratidão pelo cuidado que ele recebe, né? Ele é fiel, ele é leal, né? O animal é leal ao dono. E às vezes a gente adora, aí a gente ama o animal, porque mesmo a gente judiando dele, ele não se afasta da gente. E Deus,
ele tem uma capacidade de nos aceitar incondicionalmente, né? E nos amar, mesmo quando somos pecadores. Um pouquinho antes desse versículo, no versículo 30 do capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele termina o capítulo 4 de Efésios, que a gente falou até quarta-feira passada, dizendo o seguinte, ó, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, né? O selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Veja bem, não entristeçam. O Espírito Santo, Deus se entristece porque ele nos ama, né? Ele se entristece quando nós desobedecemos, quando nós não seguimos os seus conselhos. Não é que ele vai nos punir, ele simplesmente se entristece. E aí, Paulo está falando aqui que eu devo, diante de Deus, me posicionar como um filho que está sendo amado incondicionalmente. Deus não quer nos punir, Deus quer nos abençoar, porque Ele nos ama. E aí nós temos um convite que fala assim, ó, imitem-no em tudo o que fizerem. Então, em outras palavras, sejam pequenos cristos, né? Tem aquele outro cântico, ou é hino, né, que fala assim, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua pureza, bondade, amor. Não é assim? Que a beleza de Cristo. Então, assim, qual é o nosso compromisso em moldar nosso caráter, tendo como modelo o caráter de Jesus? Desenvolver nossas virtudes, tendo como pré-requisito ou pré-modelo as virtudes do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós somos convidados, e qual é o principal elemento da personalidade de Cristo? Que é de Deus, né? A Bíblia fala que Deus é o quê? Deus é amor. Não é isso que a Bíblia fala? Deus é amor. E nós somos amados de Deus. E olha o comecinho do versículo 2 que está escrito. Vivam em amor. A palavra aqui, esse vivam, é um estilo de vida, né? Vivam em amor. Como é que é viver em amor? É não retribuir o mal com o mal. É não ter um espírito de vingança, né? É não condicionar a minha bondade ao próximo, mesmo quando esse próximo não corresponde, né? Mesmo quando eu não sou correspondido, eu devo tratar bem o outro. Nós devemos entender que nós não podemos esperar que todo mundo nos trate bem. É uma ilusão. A gente vive num mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas. Mas a despeito de, invariavelmente, sermos injustiçados, sermos maltratados, não sermos compreendidos, sermos julgados, às vezes, injustamente, a despeito de todas as injúrias e de todas as difamações que possamos sofrer por parte do outro, a palavra de Deus nos diz que nós devemos amá-lo, amá-lo. Porque isso não é de nós, não é uma capacidade minha, é uma capacidade de Deus através de mim. Eu só consigo ter esse padrão com uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Então, o texto está dizendo, vivam em amor, né? Seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou, né? E se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Queridos, Jesus foi aquela cruz por você. Aquela cruz foi por você. O sacrifício de Jesus foi por você. Ele se sacrificou.
ele abriu mão da sua vida para nos dar a vida. Ele não mediu esforços para que nós pudéssemos sermos libertos da condenação eterna. Se a gente compreendesse a dimensão disso, e eu estou fazendo essa analogia com o animalzinho, só para vocês terem é lógico que é muito pequeno, só para vocês terem uma noção. Quantas pessoas amam seus animaizinhos porque eles têm um amor incondicional. É aquilo que a gente tem de mais próximo. Porque nem os humanos nos amam nessa condição. A gente maltrata o bichinho, ele está ali, ele é carinhoso, ele responde. Então, Deus é aquele que nos ama. Né? Mesmo quando nós o desprezamos, quando nós o rejeitamos, quando nós viramos as costas para ele. Se eu falar Senhor, ele fala, fala, filho. Perdão, está perdoado. Eu já morri pelos teus pecados. Sabe? É o arrependimento. Isso é vida cristã que eu e você precisamos exercitar na nossa espiritualidade, na nossa comunhão com Deus. Tá? Jesus fez um sacrifício agradável. E servi-lo não deve ser um sacrifício. Tem gente que fala assim, olha, Deus espera um sacrifício seu para te abençoar. Mentira, isso é heresia. Isso é heresia. Você não pode fazer nada para Deus te abençoar. Você só pode desfrutar das bênçãos de Deus. O que você pode fazer é agradar a Deus, porque Deus já te abençoou. Nós começamos esse estudo lendo o texto de Efésios, quando fala assim, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu e você já fomos abençoados. Agora, nós temos que, como resposta, viver uma vida que o agrade. Você entende o que eu estou dizendo? Mas você só vai viver se você entender quem você era, aonde você estava, qual era a sua condição e quem você se tornou em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, de escravo do pecado, você se tornou filho de Deus. E não é um filho comum, é um filho amado. Deus se preocupa com a tua vida, com a tua salvação, com o teu caráter, com a tua vida. A Bíblia não nos proíbe de termos prazeres. Foi Deus que nos fez assim. É bom, né? Dar risada com os amigos. É gostoso poder comer uma boa comida, passear na praia, curtir, mas que os nossos prazeres sejam prazeres que não nos causem mal e nem a outros. Por exemplo, é bom comer, mas quando eu como demais, eu estou satisfazendo um prazer que pode me fazer mal, porque é glutonaria. A comida em excesso faz mal. Eu posso tomar um vinho, a Bíblia fala disso com naturalidade, mas eu não posso me embriagar, porque os meus prazeres não são pecaminosos, mas se tornam pecaminosos quando esse prazer me leva ao mal, a mim ou a terceiros. Então, tudo que eu faço que me prejudica ou prejudica o meu próximo, a Bíblia define como pecado. Então, o prazer sem consequências é hedonismo. Agora, o prazer responsável é bênção. Então, é gostoso sentar numa roda de amigos, é gostoso a gente estar lá na igreja louvando a Deus, né? É gostoso a gente estar abraçando um ao outro, é gostoso a gente ter um jantar em família, é gostoso a gente poder dormir. Agora, a pessoa fica dormindo direto, fica preguiçoso. Então, é a intensidade do prazer, qual é o limite do prazer até ele me fazer mal? Porque ele se torna pecado. Faz sentido isso para vocês? Hã?
Então, a Bíblia nos convida a não fazermos sacrifício. Jesus já fez todo o sacrifício. Mas a Bíblia nos convida, a palavra de Deus nos convida a vivermos uma vida feliz, ouvindo e seguindo os exemplos de Jesus. Não existe coisa melhor, né? Você sabe disso. Não existe coisa melhor do que você, depois de um dia, deitar a sua cabeça no travesseiro e dar graças a Deus, porque você fez tudo corretamente. Você não viveu de forma errada, você não cometeu pecados que pudessem te trazer qualquer constrangimento. Você foi uma pessoa durante o dia amável, amável com o outro, com o próximo, fez coisas boas. Como é bom a gente ter a consciência limpa, como a palavra de Deus nos diz. Amém? Então, essas daqui são algumas exortações de como devemos viver. E aí Paulo vai falar o que nós não devemos mais fazer. O que não deve mais fazer a parte da vida dos filhos de Deus. Primeiro, não haja entre vocês imoralidade sexual. Essa área é uma das áreas mais críticas da vida da gente. O prazer sexual é um prazer dado por Deus. Ele é bom. A gente deve desfrutar do prazer sexual. Mas desfrutar do prazer sexual com a nossa parceira, com o nosso parceiro. Como a Bíblia fala, com o homem, com a mulher da minha mocidade. Não tem problema nenhum vida sexual. Sexo não é pecado. Sexo é bênção. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Mas é com a mulher e não com as mulheres. Agora, o que é pecado? É o sexo sem compromisso, o sexo promíscuo. O sexo promíscuo é o sexo com vários parceiros, várias parceiras. É o sexo sem responsabilidade, que gera dor e sofrimento. Né? E é isso que ele está falando. E a Bíblia vai chamar isso de impureza. E a ganância, percebe? A ganância é o excesso. Tudo que eu pratico no excesso vira pecado. Então, fazei tudo com moderação. Vocês estão entendendo? Como a Bíblia nos dá orientação muito precisa. Olha agora o que diz o versículo, a sequência do versículo 3. Estes pecados, tá? Imoralidade sexual, impureza, ganância, não tem lugar aonde? No meio de um povo que se diz santo. A ideia de santo, alguém que agora pertence a Deus, à família de Deus. Então, é incompatível a nova vida em Cristo com uma vida de imoralidade, de impureza, de ganância, seja em qualquer aspecto da sua existência. São os exageros da vida. Tá? Aí ele vai falar no versículo 4, ó, as histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares. Crente não tem que ser vulgar. Todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Uma coisa que eu aprendi desde pequeno em casa, eu cresci num lar presbiteriano. Eu nunca vi meu pai e minha mãe falarem qualquer palavrão. Um dia, quando eu era moleque, eu não sei nem que idade que eu tinha, uns 7, 8 anos, eu falei um palavrão em casa. Eu tomei uma coça, porque meu pai não admitia, mas ele dava exemplo. Então, piadas vulgares, crente não tem que ficar contando piadinha vulgar, não. Não são para vocês, diz aqui, ó, conversas tolas. Conversas tolas são conversas que não edificam.
São conversas fúteis. Tudo que é conversa fútil se afasta, para não ter tempo de falar besteira. E piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Agora ele dá uma advertência aqui, ó. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, olha como esses pecados são fortes, hein? Porque ele chama isso de idolatria, você está adorando. Herdará o reino de Cristo e de Deus. Porque esse cara não é uma pessoa que entrou no reino. Ele está na igreja, mas a igreja não é o reino. Às vezes é um joio que parece trigo. Muitos dirão, Senhor, Senhor, eu não te conheço. Você enganou todo mundo, mas a mim, meu espírito nunca agiu na tua vida. Você tinha um padrão de santidade que era carnal. Você nunca ouviu o meu espírito. Você nunca deixou eu entrar na sua vida. Você nunca deixou eu guiar sua vida. Por que você está me chamando agora? Você rejeitou a minha oferta. E tem muitos que vão ficar, viu, irmãos? Não porque são piores ou melhores, mas porque não lutaram contra a sua natureza pecaminosa. Não buscaram uma vida de santidade. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua caminhada com Deus? Como é que você tem vivido na presença do Senhor? Eu tenho falado enfaticamente. Estamos vivendo dias muito estranhos. Dias de incertezas. Há muitos que dizem que nós estamos iniciando o princípio das dores. A volta de Jesus está muito próxima. Para de brincar de ser crente se você está fazendo isso. Comece a levar Deus a sério a partir de hoje. Confesse teu pecado. Arrependa-te e volte para o Senhor com sinceridade. Olha o que diz o verso 6. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participe dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostre sua reprovação expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre eles, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levanta-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Pare de brincar. Um dia tua máscara vai cair. É isso que esse versículo está falando. Se você não está levando Deus a sério, você não vai ser salvo. Porque você não é convertido. Você ama mais as trevas do que a luz. Você ama mais o pecado do que a Deus. Arrependa-te, pois, e volte para o Senhor, porque esse é tempo de arrependimento, de consagração. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus. Quero fazer uma oração agora. Senhor Jesus, eu quero te louvar pela tua palavra que nos exortou nessa hora, que nos orientou, que abriu nossos olhos. Se há pessoas ouvindo essa mensagem, Senhor, que ouvirão também depois, que estão andando nas trevas, que o Senhor traga arrependimento ao coração delas e que elas voltem-se para o Senhor e se consagrem
e busquem andar na tua presença como filhos da luz. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.